No passado, a humanidade vivenciou um dos maiores conflitos de todos os tempos, que foram as guerras mundiais. E durante os conflitos, um país ganhou protagonismo, mas de forma negativa, que foi a Alemanha. Durante o período das guerras, a Alemanha foi retratada como uma vilã, muito por causa do seu autoritarismo e por inúmeras atrocidades. E isso obrigou muitas nações a se unirem para impedir o avanço alemão. Por muito tempo, a Alemanha foi considerada como a grande culpada das guerras, e com isso, ela foi humilhada, perdeu territórios, foi dividida e ainda teve que pagar altas indenizações. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi vista como um monstro que precisava ser educado, e muitos tinham medo de que um dia a Alemanha se reerguesse e começasse uma nova guerra. Mas como que uma nação odiada pelos seus crimes que cometeu se tornou um exemplo de reconstrução, democracia e paz? Hoje, eu irei contar a história da redenção da Alemanha. Vamos explorar o passado dos povos germânicos e entender como Deus pode transformar até nações feridas. Então, sente-se e vamos para o vídeo. Olá, e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Nesse canal, eu vou explorar momentos da história do mundo e criar uma reflexão usando as palavras de Deus, para explicar o que ocorreu nessa parte da história. Vamos refletir os erros das nações e comparar com o nosso cotidiano, para que nós também possamos mudar e nos afastar do pecado. Com isso, eu te peço para que deixe seu like e se inscreva, caso goste do vídeo e do conteúdo que irei trazer no canal. Os povos germânicos surgiram no norte da Europa e por muito tempo viviam em tribos nômades. Por volta do século I a.C., essas tribos começaram a migrar para o sul da Europa. Os romanos, durante esse tempo, tentaram conquistar essas terras e começaram a chamar a região de Germânia. No entanto, após a Batalha da Floresta de Toburgo, os romanos abandonaram os planos de conquistar toda a Germânia, e as tribos germânicas passaram a se desenvolver com mais autonomia. Com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, vários povos germânicos invadiram os antigos territórios romanos e fundaram seus próprios reinos. Em 962, foi criado o Sacro Império Romano Germânico, que apesar do nome, não era exatamente um império unificado, mas uma confederação descentralizada formada por reinos, ducados, cidades livres e bispados. Essa confederação não representava uma unidade nacional germânica, pois cada estado tinha seu próprio governante e uma forte identidade regional. O Sacro Império funcionava como uma aliança frouxa, mantida por lados de religião, tradições e fidelidade ao imperador. No século XVI, com a Reforma Protestante, isso aumentou as tensões religiosas e políticas e culminou na Guerra dos 30 Anos. No final da guerra, foi assinada a Paz de Westfália, que reconheceu oficialmente a autonomia dos estados germânicos e reforçou a fragmentação política da região, atrasando ainda mais qualquer tentativa de unificação alemã. A Prússia é considerada a grande protagonista da futura unificação alemã. Originalmente, a região era habitada por povos bálticos, mas com o tempo foi sendo germanizada, com a expansão dos povos germânicos. Em 1618, surgiu o Reino da Prússia. No século XVIII, a Prússia cresceu fortemente em poder militar e econômico. Seu governo colocou a Prússia como uma das grandes potências da Europa, rivalizando diretamente com o Império Austríaco pela liderança entre os povos germânicos. No entanto, ainda não existia um sentimento real de unificação nacional entre os estados germânicos. Esse cenário começaria a mudar com a chegada de Napoleão Bonaparte, que abalaria toda a estrutura política da Europa. Napoleão Bonaparte queria expandir sua influência sobre a Europa, e em 1806 dissolveu o Sacro Império, criando no lugar a Confederação do Reno, uma aliança de estados germânicos sob forte influência francesa. Esses estados começaram a perder sua autonomia, e foi nesse contexto que surgiram as primeiras ideias de uma Alemanha unificada, um estado forte, unido e livre de qualquer dominação estrangeira. Essas ideias ganharam mais força com a chegada da Primavera dos Povos, quando as ideias liberais e nacionalistas se espalharam pela Europa. A Prússia, que antes era influente, foi humilhada por Napoleão e perdeu espaço entre os estados germânicos. Após a queda de Napoleão, no Congresso de Viena, foi criada a Confederação Germânica, liderada principalmente pela Áustria. Isso incomodou a Prússia, que passou a ver a unificação como uma forma de recuperar sua influência, e no futuro lideraria esse processo sob sua bandeira. Durante esse período, a Prússia cresceu muito no campo econômico e militar, tornando-se a principal potência entre os estados germânicos. Quando Bismarck assumiu o cargo de chanceler da Prússia, ele traçou uma estratégia para unir os povos germânicos sob domínio prussiano. Por meio de guerras planejadas, a Prússia derrotou várias nações até conseguir completar seu objetivo. Com isso, em 1871 foi proclamado o Império Alemão,
com o rei da Prússia tornando-se o imperador da nova Alemanha. Mas quero destacar algo importante. Essa unificação não tem como objetivo beneficiar o povo alemão. O que motivou Bismarck e os líderes prussianos foi a ambição de tornar a Alemanha uma potência europeia, capaz de competir com outros impérios europeus. Para isso, usaram o autoritarismo e o militarismo como base, centralizando o poder e deixando o povo sem autonomia que antes existia nos pequenos estados germânicos. Como a unificação aconteceu de forma tardia, a Alemanha não conseguiu conquistar tantas colônias como outras potências, e isso gerou um sentimento de inferioridade, que mais tarde alimentaria uma política externa agressiva. O povo alemão, agora submetido a um Estado rígido e centralizado, começou a sentir as consequências de uma unificação feita não por amor à pátria, mas por sede de poder. Os termos de tirania e opressão sempre estiveram presentes na história da humanidade. Até mesmo na época em que a Bíblia estava sendo escrita, o povo de Israel sofreu muito nas mãos de governos autoritários. Podemos lembrar do faraó do Egito, dos reis de Israel e Judá, do rei da Babilônia e até mesmo dos imperadores romanos. Muitos desses líderes abusaram do poder e ignoraram a vontade de Deus. E, infelizmente, esse tipo de governo ainda existe hoje, em grande parte por causa do domínio do pecado no coração humano, que leva ao orgulho, à ganância e ao abuso da autoridade. O povo alemão, ao longo de sua história moderna, não enfrentou esse tipo de opressão apenas uma vez, mas duas. Durante a Alemanha unificada, eles foram arrastados para guerras e crises, comandados por líderes autoritários. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha mergulhou em uma profunda crise econômica, com inflação descontrolada e desemprego em massa. Nesse cenário de desespero, surgiu um líder que, com palavras encantadoras, prometeu reconstruir o país e devolver o orgulho perdido. Mas ao seguir esse caminho, a Alemanha foi levada a uma outra guerra, dessa vez bem maior do que a outra. Ideias de ódio, perseguição aos judeus e uma busca de uma raça perfeita ganharam força. Mesmo que nem todos os alemães fossem diretamente oprimidos, muitos foram obrigados a obedecer às ordens que não queriam seguir. A desobediência dos líderes e o silêncio de muitos contribuíram para que o sofrimento se espalhasse. A Bíblia nos alerta sobre isso, em Ezequiel 34:4, que está escrito: A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Muitos alemães viveram exatamente isso, sob um regime onde ou você concordava e participava do erro, ou discordava e sofria as consequências. Foi um tempo em que o medo, a manipulação e o pecado dominaram, e como sempre aconteceu nesses casos, o povo foi o que mais sofreu. Durante as guerras mundiais, a Alemanha cometeu erros que custaram caro, e muitos deles explicam suas derrotas. Uma delas foi estratégias mal planejadas. Na Primeira Guerra Mundial, os alemães apostaram tudo no plano Schlieffen, uma estratégia para derrotar rapidamente a França e depois voltar contra a Rússia. Mas ao invadir a Bélgica, acabaram provocando a entrada do Reino Unido na guerra. O plano falhou e a guerra foi arrastada por anos nas trincheiras. A Alemanha foi forçada a lutar em duas frentes, o mesmo erro que acometeria na Segunda Guerra Mundial, enfrentando tanto os britânicos quanto os soviéticos, além de outras frentes aliadas que surgiram com o tempo. É importante sempre pensar em criar boas estratégias para vencer desafios. Na vida, todos nós planejamos metas. Às vezes, falhamos, mas quando acertamos e conquistamos nossos objetivos, comemoramos. Com a Alemanha, foi diferente. Planos mal elaborados levaram à ruína. Enquanto os aliados criaram estratégias bem pensadas para conter o avanço alemão, a Alemanha acreditou que venceria com facilidade e pagou o preço. Esse tema é lembrado em Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à mudança, mas a pressa excessiva à pobreza. Além disso, a Alemanha nunca teve aliados verdadeiramente fortes e comprometidos. É verdade que havia alianças formais, mas muitas eram frágeis, forçadas ou movidas apenas por interesses momentâneos. Na maioria das vezes, a Alemanha tentava resolver tudo sozinha, impondo ordens aos seus parceiros. Isso não só enfraqueceu suas alianças, mas também criou vários inimigos. Na nossa vida, também enfrentamos problemas difíceis. É nessas horas que pedimos ajuda, seja da nossa família, de nossos amigos ou até de Deus. Por isso, sempre oramos pedindo forças e direção, porque quem tenta carregar tudo sozinho costuma cair. E existe uma passagem em Eclesiastes 4, de 9 a 10, que fala sobre esse tema. Melhor é serem dois do que um, pois se caírem, um levanta o companheiro. Ai porém do que estiver só, pois caindo, não verá quem o levante. A Alemanha escolheu caminhar sozinha.
ignorou a sabedoria do conselho e da cooperação e sofreu as consequências dos próprios atos. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 zonas, controladas pelos países vencedores do conflito. Na época, o mundo inteiro passou a ver os alemães com medo e desgosto. Os crimes de guerra e o regime autoritário fizeram com que a Alemanha fosse vista como um monstro que precisava ser domado. Havia o medo de que algum dia ela pudesse iniciar uma nova guerra. Com o passar dos anos, o foco mundial mudou. A União Soviética começou a impor governos socialistas no leste europeu, o que gerou preocupação em toda a Europa Ocidental. Em resposta, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, uma política de reconstrução econômica para os países devastados pela guerra. Com isso, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, sob o controle da União Soviética. Essa divisão também aconteceu em Berlim, capital do país. Enquanto a parte ocidental se reconstruía e prosperava, a Alemanha Oriental mergulhava em crises políticas e econômicas. Isso levou muitos cidadãos do lado oriental a tentarem migrar para o lado ocidental. Mas, em 1961, o governo da Alemanha Oriental ergueu um muro, símbolo da Guerra Fria, para impedir a saída dos seus habitantes. Esse muro dividiu famílias, separou amigos e, embora alguns tenham conseguido atravessá-lo, muitos não tiveram a mesma sorte. Tudo começou a mudar nos anos 80. A União Soviética enfraqueceu e surgiram grandes manifestações populares na Alemanha Oriental. Então, na noite de 9 para 10 de novembro de 1989, após o anúncio confuso do governo da Alemanha Oriental, ficou entendido que não havia mais restrições para atravessar a fronteira. Emocionados, os alemães da parte oriental pegaram marretas e picaretas e derrubaram o muro com as próprias mãos. Um ano depois, a Alemanha foi reunificada. A redenção é uma forma de nós nos libertarmos do pecado. A humanidade com o seu sangue é a forma de como Deus, por meio de Jesus, paga o preço da nossa liberdade contra o pecado e para que nós podemos traçar novos caminhos e poder se reconciliar com Deus. Na Bíblia, temos vários exemplos de redenção, como o de Moisés libertando o povo de Israel da tirania do faraó, de Saulo, que antes perseguiu os cristãos, mas depois de ser cegado e curado por um discípulo de Deus, ele passou a pregar o Evangelho. E principalmente de Jesus, que pagou na cruz um alto preço, libertou todos nós do pecado. A Alemanha se tornou um grande exemplo de que até grandes nações podem até mudar. Enquanto a Alemanha estava dividida, ela via flashbacks de seu passado. A autoridade, o ódio, o sofrimento e os crimes foram os que marcaram a Alemanha durante vários anos. Enquanto que a Alemanha Oriental sofria com a repressão e falta de liberdade, a parte ocidental, mesmo se desenvolvendo, percebia a dor da outra parte, e quando alguém fugia, ela era acolhida e recebia apoio. Lembra da unificação de 1871, que tinha como objetivo construir uma Alemanha forte, que pudesse competir com qualquer potência europeia e que a unificação não pensava somente no povo alemão? A queda do Muro de Berlim não foi só o fim de uma barreira física, e sim o fim de uma era autoritária e uma reunificação que teve como propósito unir o povo alemão novamente em uma só Alemanha. Enquanto que a primeira unificação focou em unir o povo alemão através de guerras, essa nova unificação uniu novamente famílias e grandes amizades. Uma grande comemoração, pessoas choraram, se abraçaram, o povo alemão passou por muitas coisas ruins, mas esse era o começo de algo novo. Hoje em dia, a Alemanha é a terceira maior economia do mundo e a maior da Europa. Faz grandes investimentos na educação, saúde e na inovação, e se tornou um dos países mais democráticos do mundo.
E isso sem ter que começar uma nova era ditatorial, invadir países e começar uma nova guerra. A Alemanha mostrou que até nações e povos feridos podem ser curados por Deus e que possa nos levar para outros caminhos e respirar novos ares e mais puros. E ele mostra que a redenção é possível para todos. E a gente pode ver mais isso em Romanos 5:20, que diz: Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde mudou o pecado, superabundou a graça. Ele diz que não importa o quão escuro o caminho é, Deus sempre dá a oportunidade de começar de novo, e Ele sempre irá ajudar a iluminar o seu caminho. Isso não só vale só para a Alemanha, mas sim para todos nós. Eu quero te passar uma missão. Você conhece alguém que tem passado por problemas difíceis? Que tem sido rude, agressivo e amargo? Quando encontrar esse tipo de pessoa, não odeie ela, ore. Essa pessoa, por fora, pode parecer horrível aos nossos olhos e tendemos a nos afastar. Mas por dentro, essa pessoa pode estar pedindo ajuda, e é nosso dever a gente ajudar essa pessoa, independente da situação. Deus nunca abandonou ninguém, e Ele nunca abandonou uma nação que precisava de ajuda para poder mudar. E a gente nunca deve abandonar ninguém, independente do pecado cometido. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.